Boa noite, 19h30, quarta-feira, live hoje no antigo horário, quem sabe retornando ou não. Bom, vamos lá, né? Lembrando que quarta-feira é o dia daquela live objetiva, trazendo algum tipo de contexto, algum tipo de significado ou alerta. Bom, nesse dia já deixei previamente colocado no grupo e referido que o título de hoje para muitos pode até parecer meio impactante ou meio complexo, mas o título de hoje é Quais as drogas você usa? E eu me refiro a isso diante da seguinte conotação. Antes de qualquer coisa, é importante referir que eu sempre menciono, meu objetivo aqui não é trabalhar diante de conceitos profundos, de fundamentos, entrar nas minúcias, mas sim, diante de uma temática, de forma simples e objetivo, trazer um conceito a uma realidade que faça com que você se identifique no seu dia a dia e faça refletir. Aqui nosso objetivo é esse, refletir para que possamos seguir de forma melhor na nossa caminhada, porque é isso que trata Reforma íntima, ok? Então vamos lá. Bom, quais as drogas você usa? Eu vou dizer assim, hoje eu não vim trabalhar diante daquilo, do óbvio, né? Lembrando que drogas são todas aquelas substâncias que, ou até mesmo não substâncias, que fazem com que possa trazer um fator benéfico ou não benéfico, que pode tirar da realidade daquela circunstância que tu te encontra. E essas drogas podem ser lícitas e ilícitas. Bom, que difere lícitas de ilícitas? As ilícitas são aquelas todas que existe uma lei que diga que aquilo é incorreto, que não deve ser usado e criminalmente vai ser punido, né? E aí vem lá o órgão responsável por elencar aquilo, e aí é uma questão legislativa. Existem aquilo taxado como droga lícita, né? Que mais tradicionalmente conhecido por nós são aquelas questões básicas, né? Do álcool, do cigarro, né? Da automedicação. Mas não é isso que eu quero trazer hoje. Não é sobre só isso que eu quero falar, porque isso é normal, né? Ilícitas todo mundo sabe quais são, né? Maconha, cocaína, crack e aí vai, né? E as listas, como eu falei, daquelas mais conhecidas é o álcool, é o cigarro, é a automedicação. Mas não é só isso que eu quero trazer, porque o nosso objetivo aqui é alerta, é autoconhecimento. E por que eu já fui diante do título falando quais as drogas que você usa? Por que eu falei de forma tão ampla, já taxativamente colocando todo mundo? Porque eu acredito, e aí não sou eu que criei isso, mas já tem alguns especialistas que também trabalham diante dessa ótica, que todas as pessoas se drogam. Todos nós somos, de certa forma, drogados, né? E são poucas as exceções as pessoas que não se usam de algum tipo de droga para poder suportar o seu dia. É fato, meus amigos. E é isso que eu quero conversar sobre isso. Pode ser que a gente não use aquelas ilícitas, né? Ou aquelas drogas taxadas como lícitas mais comuns. Mas nós temos várias atitudes e várias coisas que fazemos no nosso dia a dia que parece ser hábito, mas nada mais é do que vício. E vício que vem diante de um fator de drogadição. Porque o que é aquela questão da droga, né? É tirar daquela circunstância aflitiva normal, né? Eu gosto sempre de referir que aquelas pessoas que usam drogas, normalmente elas usam por dois motivos bem aparentes, salvo outros vários. Mas, principalmente, o primeiro deles é aquele, né? Ela não sabe lidar com a realidade. E o outro fato que culmina ela não sabe lidar com a dor. Então, no momento que você está naquela realidade que você não aceita, que você ainda tem uma questão de dor, você não trabalha aquela dor, você não consegue disseminar, trabalhar aquela situação, e aí diante de um sofrimento, de uma frustração, você vai atrás de algo que te traga alguma paz, algum tipo de tranquilidade, alguma coisa orgânica que
faça com que tu saia daquela ruminação, daquela situação de contrariedade e dor. E aí tu vai atrás de coisas que te tragam isso. E nós, no nosso dia a dia, o que mais fazemos isso? Nós somos viciados em várias questões. E aí eu refiro. Eu vou trazer os exemplos para a gente ter noção como a gente é drogado. Como a gente usa drogas que são aparentemente lícitas, que parecem inofensivas, mas que a longo prazo podem trazer tanto problema quanto aquelas que são ilícitas. E aí vamos lá, né? O primeiro meio que eu sempre gosto de referir de um tipo de drogadição que eu falo, que hoje é muito em voga, ainda mais a gente está dentro de casa, é os meios online, as redes sociais, né? As redes sociais hoje é um meio de vício, de drogadição absurdo. Hoje somos viciados e tentamos fugir dos nossos conflitos, das nossas realidades, pelo meio da rede social. E aquilo que eu referi, toda pessoa que busca se drogar, ela vem de duas características: insatisfação com a realidade dela e uma dor. E nós todos temos insatisfações e dores. E a internet se torna algo muito benéfico, entre aspas, para que a gente não trabalhe isso e fuja dessa realidade. Então a gente vai lá, faz nosso perfil no Facebook, no Instagram e cria uma realidade aparente, uma realidade bonita, uma realidade que não condiz com aquilo que a gente detesta. E vai lá, tu posta isso, posta aquele outro, fotos com sorrisos, com viagens, comendo isso, aquele outro, né? E começa a receber seguidores, curtidas, e aquilo te dá prazer, né? E aí vai, e tu ignora que a tua realidade real do dia a dia. E aí tu cria aquele mundo imaginário. E aí tu fica dentro daquele mundo das redes sociais que tu criou, sempre esperando mais curtidas, mais amigos, porque lá tu te sente exitoso. E isso é vício, isso é droga. Outra coisa que é utilizado como forma de drogadição a rede social é aquela pessoa que usa ela para difamar o ódio. Aquela que usa só para postar coisas negativas sobre coisas de ódio, de revolta. Novamente eu disse, toda pessoa que busca droga é porque ela não acredita, não está satisfeito com a realidade e a realidade ainda traz algum tipo de dor, ela não sabe lidar com aquela dor. Então, em vez dela trabalhar aquele sentimento dela mesma, trabalhar a realidade dela e de uma forma de fazer diferente ou deixar de ter dor, não. Ela vai lá e usa as redes sociais para xingar, para criticar, para levantar informações levianas e contrárias, por mais que seja verdade. Mas aquilo é a forma dela, é a droga dela, porque ela vai lá e externa toda aquela raiva, aquela revolta dela, da realidade, na rede social. Ela se sente mais leve, ela se sente poderosa. Isso é vício, isso é droga. Se você é esse tipo de pessoa que usa as redes sociais para ficar trabalhando negatividade, você é um viciado. Porque você não aceita a realidade, não aceita a dor, não trabalha ela de forma correta, usa um meio de fuga para te poder externar e ter um tipo de prazer e fugir daquele momento de frustração, de revolta da tua realidade. É uma droga. Todo mundo que usa isso, uma droga. A rede social, quando tu usa para ficar cuidando da vida alheia, para ficar envolto da vida alheia, também é droga, é vício. Porque você não gosta da sua realidade. Você não quer trabalhar suas dores. Então, entra na vida dos outros. Volta-se para a vida dos outros. E lá fica naquele mundo. Isso é droga. Isso serve também para aquelas pessoas que não fazem o autotrabalho. Aquelas pessoas ditas caridosas demais, que só vivem para o outro, que só ficam em volta dos outros. É outro vício, é outra droga. Por quê? Porque não atura a sua realidade, não gosta de trabalhar a dor e busca uma forma de fuga, uma forma de ter prazer fora daquilo que deveria ser trabalhado. Também é droga. Também é droga. Aquela pessoa que come demais, que tem um excentrismo em comer, que sempre que fica nervoso vai lá e pega o chocolatinho, aquela pessoa que se estressa e vai lá e come até não poder mais, aquela pessoa que tem a frustração emocional e come um pote de sorvete,
é droga. Ela está se drogando de forma lícita, de forma não criminalmente prevista. Mas é droga, porque o objetivo é aquele. Não está aceitando a sua realidade, não está conseguindo lidar com a dor, então se afunda no pote de sorvete. É por isso que às vezes hoje é muito interessante, já tem profissionais que trabalham na questão das pessoas obesas, que elas trabalham muito hoje a ótica emocional. Porque não basta dizer não coma. Porque às vezes realmente comer é um vício. Um vício porque é difícil daquela pessoa lidar com a realidade. É difícil dela lidar com as dores. Então, em vez de ela trabalhar isso, não, ela vai lá e desconta na comida. É o ópio, é a droga dela, a comida. A mesma coisa vai para o excesso de esporte, oculta o corpo. Bom, a minha vida interior emocional é um lixo. A realidade que eu tenho fora, no mundo interior, não me agrada, não aceito. Então tu vai lá e trabalha diante da estética corporal. É academia 24 horas, é cirurgia plástica, é isso, aquele outro. E aí tu entra. É outra droga. Mais uma droga que consumimos. Eu digo, às vezes a gente está consumindo no nosso dia várias drogas. Porque a gente está lá bitolado na rede social, nas atividades físicas, e aí dá o estresse, a gente vai lá e desconta na comida. Então, meus amigos, a gente tem que entender que a gente é mais viciado e se droga mais do que se parece. A única diferença é que diante de um fator moralista, ou até mesmo por um fator de medo ou de consciência, a gente não vai para aqueles meios mais radicais. Mas a gente se droga. Se droga no momento que fica bitolado nas redes sociais, no momento que a gente pega e utiliza elas de forma errada para expor nossa revolta conosco, na verdade, no momento que a gente, em vez de ter a prioridade de uma alimentação saudável, vai lá e se deixa levar para aquilo que não é o mais adequado. Fora tudo aquilo que eu falei já, né? Aquelas drogas lícitas. No momento que a gente vive para o outro, que a gente só pensa no outro, que a gente só perde tempo cuidando da vida do outro, é outro vício. Outro vício hoje muito moderno, que ainda as pessoas hoje têm perdido tanto tempo, é a televisão, né? Hoje nem tanta televisão, mas o Netflix, né? É aquele vício nos seriados, né? Toda hora tá lá assistindo alguma coisa, é um vício. Por que tá enfurnado naquele mundo? Porque provavelmente alguma coisa na tua vida está desconfortável, a realidade não está agradável. E, além disso, existe dor, e não quer mexer com a dor. Então vamos lá, vamos assistir 300 seriados, 300 filmes, vamos entrar naquele mundo que não é nosso, para o quê? Para amenizar a revolta com a realidade, para amenizar e fugir da dor que a gente não quer trabalhar. Somos drogados em televisão, em Netflix, é outra droga, é outro mundo. E aí, meus amigos, o que eu quero, no fundo, dizer com isso é que, na verdade, o nosso dia, às vezes, é voltado em drogadição. É trabalhando de forma, tentando se anestesiar para não assumir a realidade daquilo que é o nosso interior, que é extremamente desconfortável e a dor que a gente carrega, que a gente não quer trabalhar. Então, às vezes, tu acha que tu tem uma rotina muito bem produtiva, muito bem estruturada, nada mais é tu tá te drogando 24 horas. Ah, mas eu trabalho. Mas há pessoas que a sua droga é o trabalho. A vida pessoal é tão ruim, a vida pessoal é tão frustrante, a dor que tu carrega diante da realidade te faz, às vezes, viver para o trabalho. Bom, enterro a minha cabeça no trabalho porque eu não pretendo pensar nas minhas questões pessoais, nos meus conflitos, nas minhas dores. Então eu vou só trabalhar. E tem pessoas que se drogam no trabalho. Então entendam, na verdade, o meu objetivo naquele título é dizer somos todos drogados. E nos drogamos de forma absurda. Porque muitas das nossas atitudes do dia a dia é isso. É fugindo dos nossos problemas pessoais, das nossas dores, porque a gente não tem a coragem e a força de trabalhar. Nós não temos a coragem e a força de trabalhar aquilo que nos incomoda. Então, amigos, entendam, tudo que parece normal nada mais é
do que vício, do que drogadição. Parece lícito, parece bonito, parece tranquilo, mas a longo prazo gera problemas. Quem trabalha demais, enfia a cabeça no trabalho, é uma pessoa muito mais estressada. É uma pessoa que tem problemas físicos degenerativos. É uma pessoa que tem condições muito mais agudas de ter um infarto, de ter um derrame. Aquela pessoa que come demais, ela sem sombra de dúvidas tem um risco de ter obesidade, de ter problemas cardiovasculares, de ter problemas como a diabetes. Então esses vícios que parecem inocentes, a longo prazo, às vezes até mesmo a curto prazo, geram tanto problema quanto aquelas drogas ilícitas. A única diferença às vezes é que é o prazo que leva a isso. O culto excessivo ao corpo gera lesões que podem gerar doenças que podem te debilitar fisicamente, como pode também te gerar dores que se tornam crônicas. E aí nós vamos, amigos. Então é importante a gente compreender isso. Como somos viciados, como nos drogamos no nosso dia a dia, porque ainda não temos aquela maturidade de pegar e analisar o nosso problema. De pegar aquilo que nos incomoda e modificá-lo para algo que seja produtivo na nossa vida. De entender que, bem ou mal, uma hora, a gente vai ter que mexer nas dores, e as dores são importantes serem mexidas. Porque não existe droga, não existe fuga que resolva. E aí temos outras várias drogas, né? Vou viver na minha vida pensando em viajar. Aí tu fica lá, bolando e juntando dinheiro para viajar. E aí tu fica lá fazendo os projetos de viagem e viajando. Por quê? Isso é droga também, quando se torna excesso. Tudo que é excesso é aquilo que eu disse. É o meio de tirar a tua mente, teu espírito, tua essência da dor de não querer lidar com a realidade que é incômoda e com a dor. Então, às vezes, a gente está se drogando. Drogas, drogas e drogas. Sem sombra de dúvidas. Estamos aí, como eu disse, nos detalhes, em várias posturas que a gente tem nos meios sociais, nas redes sociais, como a gente se porta, como a gente utiliza elas, com a comida, né, com o trabalho, com tantas outras coisas, com cuidado excessivo ao corpo. Aquilo eu digo, autoestima é bom, cuidar do corpo é bom, mas tem que se entender quando aquilo sai do limite. Se torna realmente uma questão de drogadição. E eu vou trabalhar agora diante do exemplo para demonstrar como isso é fato. E aquilo que eu refiro, vamos trabalhar num exemplo clássico, né? Para não ficar tão obscuro, tão complexo, né? A pessoa que bebe. Para demonstrar como a bebida, de fato, não é uma questão meramente social, não é uma questão meramente de diversão. Por que você precisa beber? Qual é a necessidade do álcool no seu organismo? Por que aquilo é importante? E isso vai demonstrar, sem sombra de dúvidas, isso que eu estou querendo referir, que é o vício. É o vício de não lidar com a realidade, naquela questão de não conseguir lidar com a dor. Bom, algumas pessoas sempre me referem, eu bebo para relaxar. Mas por que tu precisa relaxar? Ah, porque eu estou estressado. Por que eu estou estressado? Porque o meu dia foi ruim. Aí já responde a pergunta. Se teu dia foi ruim, é porque ou você lidou com alguma dor que você não quis trabalhar, ou porque você não concorda com a realidade. Então, em vez de você trabalhar essas duas atitudes e trabalhar a dor ou trabalhar a realidade, você vai lá e toma aquela bebidinha todo dia, depois que chega, para dar tal relaxada. Mas a relaxada nada mais é do que fugir da realidade. É fugir daquelas duas situações para ter uma forma de poder abstrair sem trabalhar. E aquela pessoa que eu digo, né? Ninguém admite que é viciado ou que ela é um compulsivo. Ou até sim, simplesmente eu digo aquilo, né? É difícil tu assumir que tu te droga, né? O título por si só, algumas pessoas já se espantaram na afirmativa. Como assim? Tu vai botar que nós nos drogamos, né?
E quando a gente vê uma pessoa que usa aquelas drogas ilícitas, às vezes somos extremamente moralistas de julgá-las, de criticá-las e querer que realmente elas morram na cadeia. Mas é aquilo. Nada mais é do que a gente julgando o outro na gente mesmo. É a nossa consciência autopunitiva. Mas voltando ao assunto. No momento que você precisa beber no fim do dia para relaxar, isso é fuga. Porque você não quer trabalhar os problemas. Bom, eu bebo porque eu sou uma pessoa tímida. Porque eu não admito a minha realidade. É outro pretexto, meus amigos. Bom, se tu é tímido, então você tem duas questões. Você tem uma dor que faz com que você não queira ser mais comunicativo e não concorda com a realidade. Em vez de você trabalhar aquela realidade que te desagrada ou a dor, você vai lá e bebe para ficar mais relaxado, para ficar mais corajoso, como dizem alguns, né, para poder conversar, para poder se desenvolver. Então, meus amigos, essas questões são bem claras. E na verdade a grande questão aqui não é dizer que somos drogados, mas demonstrar que a nossa realidade, nosso dia a dia muito mais está envolto em vícios, que são chamados os hábitos, do que realmente numa vida natural, harmônica, verdadeira. Porque sempre estamos criando subterfúgios para fugir do nosso desconforto, da realidade e das nossas dores. Sendo que, na verdade, o verdadeiro processo seria: vou trabalhar aquilo que me desagrada e vou fazer diferente. Vou me libertar dessa dor, vou me trabalhar dessa dor, para que eu possa ser diferente e ser pleno. Não achando meios e meios, drogas e drogas, seja lícitas ou ilícitas, para tapar esses buracos e para fugir disso que tanto incomoda. Entendam isso. É importante, fundamental, que a gente compreenda. Meu objetivo no vídeo hoje realmente é trazer o alerta mais do que denominar e trazer todos os fatores de drogadição lícitas ou inconscientes que fazemos, mas sim para que a gente possa compreender que o nosso dia é mais trabalhando em cima de vícios do que de certezas, trabalhando mais diante de estar dopado do que de ser alguém verdadeiro e ativo diante das suas decisões. Muitas vezes estamos aí, meus amigos, no dia a dia, vivendo de forma anestesiada com a realidade, totalmente alheios. Tem aqueles que tomam remédio, que se drogam para não ter realidade. Todos nós também utilizamos meios menos incorretos para trabalhar nesse meio. Tem dias que tem gente que passa o dia inteiro drogado. Acorda, preciso ter um corpo bonito. Vai correndo para academia, faz essa academia, daí eu preciso trabalhar para ter dinheiro. Vai lá, trabalha o dia todo, daí vai lá de noite e diz: eu preciso estudar para ter mais dinheiro. É vício. Isso não é realidade. É trabalhar diante do vício. Ou aquela coisa: preciso trabalhar pensando no que eu vou comer. O que é o meu alimento hoje? O que vai me dar prazer para comer? E aí vai. Então, essa era a mensagem de hoje. Esse era o meu objetivo. Podemos entrar mais detalhadamente sobre esse tema, porque ele é extremamente vasto e importante. Podemos trabalhar outras questões de vício, como identificá-los e como trabalhá-los. Mas eu deixo isso para vocês. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, me procure de forma privada, se quiserem, para que eu possa trabalhar isso, se você tem vergonha de tratar sobre isso, ainda mais que é um tema extremamente delicado. Mas lembre, não fique com dúvidas. Trabalhe os seus vícios. Eu me drogo, você se droga, todos nós nos drogamos. Como eu iniciei, são raras pessoas que não se drogam de alguma forma. Então vamos identificar isso, compreender aquilo que tu faz no teu dia a dia com muita frequência e muito hábito. O que é aquilo? Se aquilo é algo teu ou é aquilo que tu usa para não trabalhar a realidade. Identifique isso. E no fim, sempre veremos, como eu disse, no mundo, basicamente, drogados, alheios à realidade,
a nossa realidade pessoal. E entenda, a vida é feita de dores e de contrapontos que nos agradam. E que, na verdade, o grande resultado, o que vai mudar, é quando a gente tiver a postura de trabalhar tudo isso. E trabalhar de fato é mudando. Se a minha realidade me incomoda, vou atrás de uma realidade diferente, compreendendo e trabalhando para encontrar aquela que de fato me agrada. Se eu tenho uma dor, vou trabalhá-la e tentar me libertar dela para que eu possa viver em paz. Para que as coisas fluam porque realmente eu quero, porque realmente é algo que eu gosto, porque é algo que me faz bem de verdade. Não algo que no fundo das contas é alienação, é drogadição, para que eu fique anestesiado daquilo que me incomoda e eu não tenho coragem e nem forças de trabalhar. Porque é isso que a gente faz. A dor, às vezes, é latente. A dificuldade, na realidade, às vezes é muito difícil. Mas ela não muda. Ela sempre vai estar lá. O que a gente se utiliza são de meios para anestesiar aquele sofrimento, aquela dor, aquela inconformidade. E hoje nós temos vários meios que são drogadição. Hábitos. Hábitos não saudáveis. Hábitos que, como eu referi, mais cedo ou mais tarde, vai trazer um fato prejudicial. Porque aquilo que eu falei, todos eles trazem uma questão prejudicial. Falei da comida, falei de tantas questões e para fechar eu falo. Aquela pessoa que externa toda a sua raiva nos meios sociais, aquela pessoa que fica difamando medo e ódio, ela está basicamente criando úlceras, trabalhando e alimentando seu estresse, trabalhando toda a sua raiva. Que isso, futuramente, sem sombra de dúvidas, vai trazer problemas na saúde extremamente graves. Então, meus amigos, vamos verificar nossos vícios, vamos começar a trabalhar e abolir essas drogas que utilizamos na nossa vida. Vamos nos libertar, vamos fazer a escolha daquilo que de fato importa, que nos agrada. Deixo aqui minha saudação a todos, deixo aqui meu apoio e todos nós estamos no mesmo barco, todos nós usamos desse método. Então assim, ó, vamos lá, vamos nos ajudar, vamos, como dizem os dependentes químicos, vamos nos limpar, vamos fazer nossos AAs, né, para que a gente possa fazer aqui é nosso AA, né? Nós estamos aqui fazendo o nosso grupo de renovação nas quartas e nas sextas, trabalhando nosso mundo emocional para a gente sair desses nossos vícios. Então aqui é nosso grupo. Só por hoje eu não cometerei tal atitude. Só por hoje não serei impossível em comer. Só por hoje não vou lá e xingo a pessoa. Só por hoje não vou ficar cuidando da vida alheia. Só por hoje não farei uma postagem. Só por hoje eu não terei um dia todo voltado ao meu trabalho. Só por hoje. E assim a gente se liberta dos vícios, modificando até chegar àquele ponto que de fato as escolhas serão porque eu gosto. Não porque eu fujo, porque eu quero. Não porque eu não quero sofrer, não porque eu não quero aceitar a realidade. Meus amigos, já falei no vídeo. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, não somos pilotos da nossa vida. Estamos aí, vivendo anestesiados, fugindo da realidade, utilizando todo o meio que aparece como forma de fuga, como forma de drogadição. Abraço a todos, um beijo no coração. Nos vemos na sexta ou na próxima quarta. Deixem as suas dúvidas, esse tema é complexo. Como eu disse, se não quer te expor aqui, me procure o canal de forma privada, que a gente conversa e eu trato em outro vídeo mais a fundo sobre esse tema. Mas como eu falei, o objetivo hoje era dizer, somos mais viciados do que parece. Nossa vida, ela é muito mais ilusória e fugindo dos problemas do que a gente acredita. Um beijo a todos, foi um prazer
Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.